Mandamos o link com 5 minutos de antecedência para os irmãos acessarem. Vamos lá, irmãos. Hoje, continuamos o estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou apaixonado por essa carta, irmãos. Fantástica. Que os irmãos consigam, irmãos, absorver, que nós consigamos, absorver as lições preciosas que há nessa carta de Paulo à igreja de Filipos. Hoje nós leremos o capítulo 1, do verso 12 ao 18, apenas 7 versículos. Filipenses 1, do versículo 12 ao 18. Na semana passada, irmãos, nós vimos, foi até um tema coração mole, casca grossa, um tema que, como o de hoje, eu também peguei de Steve Lawson, um teólogo americano, um pastor americano, e nós vimos a semana passada como era o coração de Paulo, um coração cheio de amor, de ternura, de gratidão, de esperança, um coração confiante no Senhor, como era mole o coração do apóstolo Paulo pela igreja. E hoje nós vamos ver como era um homem duro, diante das adversidades, como nada o abalava, o servo indomável, o homem imparável. Filipenses 1:12 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, ou guarda pretoriana, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou ousadia. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de alguma forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Amém. Então, irmãos, veremos, como Paulo era alguém que não se abalava com a adversidade da vida. Um exemplo a ser seguido. O homem era imparável, irmãos. Nada conseguia parar o apóstolo Paulo. Que exemplo de fé, Alguém que viajou, percorreu milhares de quilômetros, não de carro nem de avião, para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. E Paulo, irmãos, ele sempre escolhia cidades estratégicas para levar a sua mensagem. Paulo, irmãos, ele nunca escolhia as pequenas, ele primeiro ia nas maiores, porque ele sabia que quando ele escolhia a cidade maior, a cidade satélite, o Evangelho se propagaria para as menores. Então ele sempre escolhia lugares onde havia o maior fluxo de pessoas, E com esse pensamento, irmãos, o grande alvo de Paulo era Roma. Paulo tinha um forte desejo de pregar em Roma, que era a capital do império, a capital do mundo da época. Porque ele sabia que se ele pregasse em Roma, a mensagem ia reverberar, ia ecoar no mundo todo. Se ele pregasse em Roma, a mensagem chegaria, irmãos, muito longe. Mas a questão era, como penetrar em Roma para levar a mensagem? Como, irmãos, falar a um povo tão envolvido em poder, em status, em riqueza, em luxúria? Como pregar na cidade de Roma? Paulo não tinha um plano para isso, mas o Senhor tinha. O Senhor tinha. O Senhor já tinha preparado, irmãos, a ida de Paulo para Roma, e de um jeito bem diferente, de um jeito nada convencional, por meio da prisão. O apóstolo Paulo alcançou a casa de César, irmãos. É interessante que lá em Atos 9, quando Paulo se converte, Deus diz assim para Ananias: este homem é meu escolhido, é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Era a promessa de Deus que Paulo pregasse para os reis,
para os grandes, né, daquela época. Então, quando Deus chama, irmãos, Deus já tem o plano pronto, né? Deus já tem o projeto pronto. E aqui, irmãos, eu queria falar sobre 3 coisas, né? 3 ciências que Deus ele apresentou para cumprir os propósitos dele na vida de Paulo. A engenharia de Deus, né? A economia de Deus e a química de Deus. Deus tem a sua engenharia, Deus tem a sua economia e Deus tem a sua química. Veja só, primeiramente falando sobre a engenharia de Deus. Paulo, irmãos, e olha que lição preciosa. Paulo, quando ele olhava para trás, ele dizia o seguinte, o primeiro versículo que lemos: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, o passado, contribuíram para o progresso, para o avanço do Evangelho. Então Paulo, ele olha para trás com a ótica da soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano, Deus ele controlou. Paulo, irmãos, ele não acreditava em determinismo, não, há um destino traçado, não. E Paulo também não acreditava na casualidade, as coisas aconteceram por acaso, também não. Foi a mão poderosa de Deus que traçou, foi a mão poderosa de Deus que construiu essa caminhada até aqui. E você consegue olhar para trás, para a sua vida, e ver que tudo que você viveu, irmãos, foi a soberana mão de Deus? Coisas boas, coisas ruins, coisas que você deu glória a Deus, coisas que você pediu misericórdia. Tudo, irmãos, Paulo enxergava, irmãos, a mão do Senhor como um engenheiro, construindo aquele projeto. Sabe, para Paulo, os sofrimentos que ele tinha passado não era meramente perseguição dos homens, mas ele enxergava, irmãos, que Cristo estava sendo engrandecido conforme o processo se descortinava, conforme o processo se revelava, o nome de Jesus estava sendo então glorificado. Veja só, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Quais coisas aconteceram? Né? A que Paulo está se referindo aqui? Veja só, Paulo, irmãos, ele vai se converter em Atos 9. Quando ele se converte, a primeira cidade que Paulo vai é para Damasco, ele vai pregar em Damasco, né? E aí ele não sabia pregar direito, não conhecia bem a teologia, né? Quem era Cristo, né? Mas com aquilo que ele sabia, ele foi e pregou em Damasco, que ele teve um encontro com Jesus no caminho para lá. A mensagem dele era essa: o homem que eu estava perseguindo se encontrou comigo, ele é glorioso, ele é poderoso, ele me fez cair da cavalgadura que eu estava, ele falou comigo, eu estremeci, eu perdi a visão, e ele é o Messias. Essa era a mensagem dele. E aí ele começa, ali em Damasco, ele sofre a sua primeira perseguição, né? Ele é perseguido então pela primeira vez como cristão. Dali, irmãos, ele vai para a Arábia, e fica 3 anos. Paulo ficou 3 anos na Arábia fazendo, sabe o quê? Fazendo a releitura da lei, agora com Cristo nela, enxergando Cristo no centro de cada sacrifício, de cada oferta, de cada mandamento. Ele vai reler a lei por 3 anos para reformar a sua teologia, vamos dizer assim. Depois de 3 anos, sabe para onde que ele vai? Para Jerusalém. Quem estava lá? Os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João. Quando ele chega em Jerusalém, que ele vai pregar em Jerusalém, vai se encontrar com os irmãos, sabe o que aconteceu? Os irmãos rejeitaram ele. Os irmãos não acreditaram que Paulo tinha se convertido, acharam que Paulo era alguém que estava se infiltrando na igreja para destruir os irmãos. Ninguém acreditou na conversão de Paulo, por causa da fama que ele tinha. Só teve um homem que acreditou, irmãos. Quem foi? Barnabé. O único homem que acreditou que Paulo realmente tinha se convertido, irmãos, e abraçou, acolheu Paulo, foi Barnabé. O nome de Barnabé significa filho da consolação. Foi o único homem que acreditou. E ali, irmãos, depois que Paulo foi rejeitado em Jerusalém pelos outros apóstolos, ele foi para Tarso e ficou 10 anos esquecido em Tarso. Ficou lá, em Tarso. Fora dos holofotes, fora da atenção, fazendo o que a gente não sabe, porque a Bíblia não registra, ficou lá, né? Depois ele volta, né, em Antioquia e vai para uma viagem missionária como segundo de Barnabé, como a sombra de Barnabé para a primeira viagem missionária. Ali, irmãos, olha só, ele foi apedrejado e quase morto em Listra,
foi impedido de ir para a Ásia, impedido pelo próprio Deus de ir para a Ásia. Ele chega em Filipos, onde ele é preso e açoitado. Ele foi expulso de Tessalônica. Ele foi chamado de tagarela, lá em Atenas. Foi preso em Jerusalém. Na viagem para Roma, como um prisioneiro, ele enfrentou um naufrágio. Irmãos, você já imaginou um naufrágio? Meio do mar. Sabe quantos dias durou aquele naufrágio? 14. Já pensou, irmãos? Eu já tenho labirintite, irmão. Se eu pegar um negocinho assim, eu já ia colocar as tripas para fora. Imagine 14 dias de tempestade no meio do mar. Foi o que eles enfrentaram. A Bíblia fala que eles jogaram para fora tudo do barco e eles perderam a esperança até mesmo de viver. Todos eles, 200 e tantos tripulantes, perderam a esperança de viver. Paulo estava no meio. Quando chega numa ilha chamada Malta, o que acontece com Paulo? É mordido por uma cobra, por uma serpente. Ao ponto dos homens falar assim: você é um amaldiçoado. O bicho azarado. Na linguagem dos jovens, você é zicado, hein? Né? A cobra pica Paulo e Paulo finalmente chega em Roma, depois de tudo isso. E aí, irmãos, Paulo olha para trás e diz: tudo aquilo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Como é que alguém vai dizer isso, irmãos? Sabe por quê? Há duas perspectivas, irmãos, de nós enxergarmos tudo na vida. Na perspectiva humana, essas situações foram situações terríveis. Na perspectiva divina, o Evangelho estava em progresso. Vivemos, irmãos, na perspectiva divina, quando entendemos o que é o Evangelho e o que o Evangelho pode causar, irmãos, no coração do homem. A palavra progresso aqui, que Paulo vai utilizar, é um grego chamado procope, que significa o seguinte: é o avanço de um exército ou de uma expedição, apesar das armadilhas que há no caminho. É um exército avançando, embora haja muitas emboscadas no caminho, aquele exército avança. Ou seja, é avançar por um território desconhecido, para que outros possam vir atrás. É isso que Paulo fala. Por causa das minhas lutas, o Evangelho avançou. O Evangelho chegou em território desconhecido. O Evangelho preparou caminhos para que outros pudessem vir atrás, para que outros pudessem crer. Porque Paulo, irmãos, era alguém que estava disposto a sofrer. Tanto que, desde que o Evangelho fosse anunciado, desde que a palavra fosse anunciado. Porque para ele, irmãos, a igreja, ela só viria a existir, né? Se algumas pessoas ouvissem a mensagem, a verdade e crescem nela. Sabe, irmãos, a igreja é isso. É um conjunto de pessoas diferentes, culturas diferentes, de temperamentos diferentes, mas que aceitaram a mesma fé. E é essa fé que une essas pessoas em torno de uma igreja para cultuar a Deus. Ou seja, a existência da igreja depende desse fato. Ela só se concretiza, irmãos, se a mensagem for anunciada. E é isso que Paulo enxergava. É como se fosse o seguinte: as minhas lutas foram como se fossem dores de parto para que a igreja nascesse. O que importa é que ela nasça. As dores não importam. Quero que saiba, irmãos, que tudo o que me aconteceu contribuíram para o progresso do Evangelho. Sabe, era justamente, irmãos, por isso que as perseguições se intensificavam. A igreja, irmãos, ela não é perseguida pelas pessoas que ela tem. A igreja é perseguida pela fé que a rege. A igreja é perseguida pela palavra que ela prega. A igreja é perseguida pelos valores que ela mantém. A igreja é como se fosse a coluna da verdade, o baluarte da verdade. E é a mensagem que a igreja leva, irmãos, que incomoda. É a mensagem que a igreja leva, irmãos, que causa ira. Sabe, não são as pessoas em si, mas é a fé. E Paulo fala: este evangelho é por causa dele. O que importa é que ele avance. O que importa é que ele cresça, é que ele alcance as pessoas. Então, irmãos, e o centro da mensagem qual era? Era um conceito? Não, era uma pessoa, Cristo. O Evangelho, irmãos, anunciar o Evangelho não é um mero apelo à moralidade, melhore a sua vida, né? Uma elevação da virtude. Anunciar o Evangelho é anunciar uma pessoa, é anunciar a Cristo. Então, quando Paulo, irmãos, ele olha para o caminho dele, ele consegue enxergar a engenharia de Deus. Agora, vamos ver para a economia de Deus. O que é economia, irmãos? Economia é quando você utiliza recursos que você tem para alcançar um resultado, ok?
A palavra economia significa isso, utilizar os recursos para chegar num bem-estar, né? No resultado que você espera. E como diz Hernando Dias Lopes, irmãos, o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, usou os vasos ou os jarros de Gideão, né? Usou o cajado de Davi, usaria agora as cadeias de Paulo. Deus utilizou as cadeias de Paulo nas suas mãos, irmãos, para cumprir o seu propósito. Sabe por quê, irmãos? A perseguição jamais impediu, irmãos, o progresso do Evangelho. Em lugar nenhum do mundo, irmãos. A igreja, irmãos, sempre cresceu muito mais em tempos de perseguição do que em tempos de bonança. Não é verdade? A igreja, pega no Brasil, Assembleia de Deus, crescemos muito mais em tempos, irmãos, em que os cristãos eram discriminados do que hoje, onde somos aceitos, onde até um certo status, né? Sou evangélico, sou crente e tal. Então, irmãos, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Você olha hoje, onde a igreja mais cresce, são lugares onde há perseguição. E aqui, veja só, como Deus faz a economia de Deus aqui para glorificar o seu nome através de Paulo. Paulo estava preso, ok? Era vigiado 24 horas por soldados. E Paulo, irmãos, era alguém considerado por Roma alguém perigoso. Já tinha algumas acusações contra ele em diversas cidades. Qual era a acusação? Esse homem tumultua. Esse homem quer mudar os nossos costumes. Esse homem quer mudar os nossos valores. Esse homem quer pregar alguém que ele diz que é maior do que César. Então já havia várias acusações contra Paulo. Quando ele chega em Roma, ele é tido como alguém perigoso. E aí, irmãos, ele é vigiado 24 horas. E a vigilância de Paulo era feita pela nata, pela elite da polícia romana, que era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, irmãos, era a guarda de César, do imperador, que guardava a casa do imperador, guardava a cidade de Roma. Eram aproximadamente 10 mil soldados, eram pessoas, né, a elite, é como se fosse da polícia paulista, que é a rota, né, a elite, a nata da polícia, era essa guarda pretoriana, né? E eles se revezavam, irmãos, na sentinela de Paulo. A cadeia de Paulo nunca era retirada, era 24 horas ali com as cadeias. E dizem os historiadores que eram correntes de aproximadamente 45 centímetros. De um lado, alguns dizem que era um soldado, outros dizem que era dois, um de cada lado. 2 soldados. Um de um lado, outro do outro. 45 centímetros tinha um soldado, 45 centímetros tinha outro soldado. E a cada 6 horas eles se revezavam. Ou seja, eram por dia 8 soldados, 4 turnos, ok? Se nós considerarmos que eram 2 soldados, 4 turnos, com 2 soldados em cada turno, né? 2 soldados em cada turno. Então o que acontecia? Paulo ele poderia pregar por dia para 8 soldados. Olha só, irmãos, você imagina só, ele ficou preso por 2 anos. Nesse período, o que aconteceu, irmãos? Vários soldados tiveram que ouvir o evangelho. Vários soldados estavam ali do lado de Paulo. Sabe, irmãos, veja só. Paulo estava algemado aos soldados, não estava? Mas os soldados também estavam algemados a Paulo. Você entende isso? Paulo estava algemado aos soldados, mas os soldados estavam algemados a Paulo. Paulo não podia fugir dos soldados, mas os soldados também não podiam fugir de Paulo. E aí, ou seja, eram 2 homens, durante 6 horas, todos os dias, que estavam ali presos a Paulo. O que Paulo fazia, irmãos? Pregava. A congregação de Paulo se renovava a cada 6 horas. Era outra igreja. Aqueles vão embora, chegou outra igreja. E aí tinha que ouvir, irmãos, aquilo que Paulo tinha para falar durante 6 horas. Você imagina, irmãos, se nós tivéssemos o privilégio de ficar ali amarrado lá de Paulo durante 6 horas. Um homem, irmãos, que tinha todos os dons espirituais, falava vários idiomas. Se o soldado quisesse conversar sobre filosofia, ele conversava sobre ciência, ele conversava. Se fosse alguém muito rude, ele sabia falar com a pessoa também. Sabe o que aconteceu? Aqueles soldados logo perceberam, irmãos, de que aquele preso era diferente. De que ele estava ali por uma mensagem distinta que ele trazia. Ao irem para suas casas, aqueles soldados, eles levavam a mensagem no coração. Chegavam em casa com o coração queimando,
né, como os discípulos de Emaús, e compartilhavam com a família. Depois, no turno seguinte, se não estivesse perto de Paulo, conversava com outro soldado. Mas e aquela mensagem de Paulo? Você ouviu? Eu ouvi também. E o assunto começou em Paulo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Paulo incendiou a casa de César. Paulo fez com que toda a guarda pretoriana ouvisse o evangelho. Por isso que Paulo fala, tudo o que aconteceu na minha vida contribuiu para que eu chegasse aqui. Foi o propósito de Deus. Eu não sabia que chegaria aqui como um preso, mas foi a vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou cumprir a minha missão do jeito que Deus quer. Ou seja, Deus, irmãos, estava usando circunstância na vida de Paulo para chegar onde ele deveria chegar. Você consegue entender isso? Que às vezes Deus traça na nossa vida circunstâncias diferentes para cumprir o propósito que Ele tem conosco, e cada um é um propósito diferente. Talvez eu e você hoje, nós não estejamos presos a uma cadeia, com um soldado de um lado e um soldado de outro. Talvez a gente esteja preso a uma mesa de um escritório, não é verdade? A um volante de um veículo, com às vezes 2 ajudantes do lado, igual o Paulo está. Talvez você esteja preso a uma enfermaria, a um consultório, a uma sala de aula, a visitas a clientes, como vendedor. Cada um está preso, de repente, em alguma circunstância que Deus colocou, que você fala, o que fazer? Dá testemunho. Deus te colocou lá para dar testemunho. Deus te colocou lá para falar de Cristo, para falar de Jesus. Aquelas pessoas precisam ser incendiadas com a mensagem que você tem. É isso que Paulo entende aqui. Tudo contribuiu para isso. Onde quer que estejamos, irmãos, devemos estar conosco, deve estar conosco o testemunho de Cristo. Falar de Jesus, evangelizar. É isso que Paulo estava no DNA, estava no sangue de Paulo. Essa era a economia de Deus. Ele incendeia a casa de César. Ele faz com que Cristo seja o assunto de Roma, através das suas cadeias. E olha a química de Deus, né? Na química, irmãos, ninguém vive para si mesmo, sabia? Ninguém vive para si mesmo. As nossas ações, elas produzem edificação ou escândalo nos outros. Estamos sendo observados. Sabe o que aconteceu? Os irmãos da igreja de Roma ficaram sabendo o que estava acontecendo. Os irmãos da igreja de Roma viram que os soldados... Eu fico imaginando, irmãos, alguns soldados chegaram lá na igreja, de repente, né? Eu quero frequentar o culto. Quero virar crente. Quero aceitar Jesus. Começaram a vir para a igreja, e os irmãos lá, irmãos, começaram a ganhar coragem de falar de Jesus. A Bíblia, ele vai dizer o seguinte, que os irmãos começaram, versículo 14, os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estavam anunciando a palavra com determinação e destemor, sem medo. Os irmãos ganharam ousadia através da mensagem de Paulo, através do testemunho de Paulo. Irmãos, Paulo estava na maior cidade do mundo na época, e ele conseguiu influenciar a igreja de dentro da prisão. Olha só, irmãos, o testemunho desse homem. Ou seja, além de incendiar o coração dos soldados, ele estava inflamando o coração dos irmãos de Roma. Porque certamente, irmãos, olha só, se Paulo não estivesse preso, estivesse solto lá em Jerusalém, por exemplo, a igreja de Roma estaria mais fraca no seu evangelismo. Mas Deus traz um preso para, através do testemunho dele, irmãos, inflamar aquela igreja. E os irmãos começaram a anunciar. Os irmãos começaram a ficar encorajados, irmãos. Nós estamos sendo observados, sabia? Essa é a química. Quando você se dispõe a fazer, não vai ser só você, vai influenciar outros. Deus vai usar o teu testemunho, a tua palavra, a tua vida, para ajudar outros, para abençoar outros, irmãos. O poder do nosso testemunho nessa química de Deus é como uma combustão. Ela explode, ele alcança, ele atinge, ele vai. Não é verdade? Eu saí da empresa que eu trabalhava, no dia 6 agora desse mês, eu falei para os irmãos, fiquei 21 anos lá. E é interessante que eu fui me despedir das pessoas, irmãos, agradecendo, tal, conversando com um com o outro. E uma moça chegou para mim, que vai se casar agora, talvez o ano que vem, e me disse que a minha vida para ela era um exemplo. E pessoas assim que não eram nem tão próximas, irmãos. Pessoas que você acha que não está nem te olhando, nem, né? Era um lugar grande, várias pessoas, um fluxo grande. E a pessoa chegar e dizer isso para você. Isso é uma honra, irmãos. Você está sendo observado, sabia? Você está sendo observado. Tem alguém olhando para você. A tua queda não derruba só você.
E quando o nome de Cristo é engrandecido, não é só a tua fé que aumenta, é a fé de outros. Essa é a química que Deus usa. A nossa ação, irmãos, vai influenciar outras pessoas. E Paulo vai dizer o seguinte, e é interessante aqui, irmãos, porque Paulo parece mudar de assunto. E Paulo vai dizer assim, alguns se levantaram aí, não foi com a motivação certa, foi com a motivação errada. Começaram a pregar o evangelho achando que fosse aumentar a minha dor. Que negócio estranho, né, irmãos? É um negócio que está aí no texto que nós lemos, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Olha que interessante, irmãos. Se levantaram alguns ali no meio da igreja e começaram a pregar a mensagem, mas com a motivação errada. Com a motivação errada. Na obra de Deus, irmãos, sempre há oposição, sabia? Infelizmente. Sabia que Spurgeon, um dos maiores pregadores, né, de todos os tempos, ele passou por um processo por causa de alguns obreiros da igreja dele, a igreja dele, pastores, obreiros dele lá, ele passou por algum processo de um profundo abatimento, uma depressão praticamente, por causa de algumas oposições. Sempre haverá, irmãos. Infelizmente, sempre haverá. E sabe o que é interessante nesses homens que Paulo fala aqui? Eles não pregavam heresias. Paulo não fala que eles pregavam heresias. Eles pregavam corretamente. O problema não estava na mensagem, mas estava na motivação. Né? Eles pregavam movidos por inveja, pensando que fosse aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Sabe aquele negócio? Ele está lá porque ele é bandido. Ele está lá porque ele é corrupto. Nós pregamos igual ele, melhor do que ele, e estamos soltos. E ele está lá preso. Não tem pessoas assim, irmãos? Achando que Paulo fosse ficar pior do que estava. Sabe, qual foi a atitude de Paulo diante disso, irmãos? Paulo se alegrou. Por quê? Porque Cristo estava sendo pregado. Porque Jesus estava sendo pregado. Sabe que isso nos ensina, irmãos, algo profundo? Isso nos ensina, irmãos, que Deus pode usar até a boca de pessoas que possuem motivações erradas para salvar o perdido. Sabia disso? Deus pode usar a boca de um pastor que está pregando pelo dinheiro para salvar alguém. A pessoa que está ouvindo vai para o céu e ele que está pregando vai para o inferno. Naquele dia eles dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome não... Nunca vos conheci. E às vezes as pessoas que ouviram aqueles homens falar serão salvas, estarão no céu. Paulo fala assim: a mensagem que eles levam é a mensagem correta. Eles estão falando de Jesus e por isso eu me alegro. Agora, se a motivação está errada, o problema é deles. Porque Paulo sabia, irmãos, que na palavra o poder do evangelho é tamanho, irmãos, que ele se alegrava mesmo se a motivação estivesse errada. Ou seja, eles estão levando o explosivo de Deus, glória a Deus. Mas a motivação está errada, o problema é deles. E alguém vai dizer assim: isso quer dizer que a motivação que a pessoa prega não importa? Não, importa sim. As motivações importam sim, e Deus vai julgar as motivações, irmãos. Não importa só o que nós dizemos, o que importa é por que dizemos. Não importa só o que eu canto, importa por que eu canto. Não importa só como eu toco, importa por que eu toco. Não importa só se eu oferto ou o tamanho da oferta, o que importa para Deus é por que eu oferto. Qual é o propósito, qual é a motivação de tudo isso, de pregar, de cantar, de ofertar, qual é a motivação? Deus está vendo a motivação. Está fazendo a coisa certa, mas se a motivação estiver errada, irmãos, a Bíblia fala lá em Coríntios que é obra de palha. Vai ser provado pelo fogo e não vai passar nada, não vai ter galardão algum, né? Esses homens aqui, irmãos, ao invés de perguntarem assim: você aceitou a Jesus? Eles perguntavam: que lado você está? Você está do lado de Paulo ou do nosso? Né? Pregavam a Cristo ao mesmo tempo que buscavam engrandecer a si mesmo. Mas, irmãos, nada disso tirava a alegria de Paulo em saber que o evangelho progredia. Paulo não estava preocupado, irmãos, em defender a sua reputação, o seu nome. Não estava preocupado consigo mesmo. A preocupação dele era que o nome de Cristo fosse anunciado. Paulo, irmãos, descansava na soberania de Deus. Ele olhava para o futuro e sabia: todo esforço será devidamente recompensado. Ele nem sabia, irmãos, se ele seria liberto da prisão. Não sabia.
Ele não sabia se sairia de Roma vivo, mas uma coisa ele sabia, que o governo da história está em boas mãos. O governo da história está nas mãos do Pai. E aquilo, irmãos, que parecia ser o fim do ministério de Paulo, irmãos, Deus, com a sua química, fez com que o resultado disso fosse o progresso do Evangelho, o crescimento do Evangelho. A chegada do Evangelho em Roma, na casa de César, na igreja de Roma fosse avivada, tudo isso através da prisão. E sabe, irmãos, além de tudo isso, através da prisão de Paulo, irmãos, nós temos 4 livros na Bíblia. Sabe quais são? 4 livros da Bíblia foi escrito da prisão: Efésios, Filipenses, que é esse que estamos estudando, Colossenses e Filemão. Escreveu 4 livros na Bíblia Sagrada quando estava na prisão. Então, irmãos, a pergunta que fica para nós é: como nós enfrentamos as adversidades da vida? Com a perspectiva humana ou com a perspectiva divina? Na perspectiva humana, irmãos, a gente sempre vai procurar resposta para o problema, e a gente não vai encontrar. Na soberania divina, a gente descansa, sabendo que Deus governa todas as coisas. Se eu estiver vivendo na perspectiva humana, eu vou procurar saber por quê. E aí eu quero encerrar a meditação nesta noite com uma frase de Martin Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte: a Bíblia não responde estas nossas perguntas diretamente. Não devemos pensar que ela, a Bíblia, é o tipo de livro que tem respostas simples para todos os problemas. E que quando alguém faz uma pergunta, você simplesmente vai lá no índice, encontra a página pertinente e ali está a solução imediata que procura. Não. A Bíblia não nos considera nem nos trata como crianças. Ela nos dá princípios, ela estabelece fatos e depois nos diz: aí está a verdade, aplique-a. Este é o método. Então, irmãos, não há resposta para tudo aquilo que passamos. Não há resposta para as adversidades, para as circunstâncias. Por que isso? Porque não há resposta. E a Bíblia nem vai te dar, sabia? Porque senão você vai querer ser Deus, vai querer governar a tua história. O que há é fé. O que há é obediência. Quando olhamos para trás, podemos dizer: tudo foi a mão de Deus. Tudo foi a soberania do Senhor. Tudo foi o projeto desse engenheiro perfeito, esse engenheiro glorioso. O projeto pronto está na mão dele. Cabe a você obedecer. O projeto ele já tem, mas como eu vou fazer? Como eu vou chegar? Né? Às vezes a preocupação de Paulo era: como eu vou pregar em Roma? E talvez a tua, um jovem: como eu vou casar? Eu não tenho um cachorro para puxar pelo rabo. Não tenho uma bicicleta. Como que eu vou casar? O projeto está na mão de Deus. A única coisa que Ele te pede é obediência. Amém? Do resto Ele cuidará. Que Deus abençoe a igreja, irmãos. Semana que vem nós concluiremos o primeiro capítulo de Colossenses. É uma carta maravilhosa, né, irmãos? Como Paulo fala, né? Coração mole, mas uma casca tão dura, né? Nada parava o apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso. Filipenses, né, irmãos? Eu falei Colossenses? É Filipenses, tá bom? Colossenses nós já estudamos, é Filipenses. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Domingo, irmãos, teremos nosso culto, Escola Dominical, volto a dizer. Quinta-feira, há culto online com as irmãs. Caso alguém queira participar, procure uma das nossas irmãs. Elas estão fazendo culto online, está sendo também uma bênção. Bom, Marco, vem aqui, ore por nós, por favor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão pela internet, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor, por poder nos servir, ó Deus, desse maná precioso que o Senhor desceu do céu. Ó Deus querido, que essas palavras, Senhor, possam frutificar em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender um pouco mais dos Teus mistérios, ó Deus, e praticar na nossa vida diária. Senhor, meu Deus, dai-nos entendimento, Senhor. Dai-nos, ó Deus, um coração, Senhor, segundo o Teu. Ó Deus querido, que nós possamos
possamos verdadeiramente, ó Pai, professar a tua fé, Senhor, lá fora, no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, Senhor, que eu seja sal da terra, que eu seja luz do mundo, ó Deus, que eu faça a diferença, Senhor, que todos possam ver, ó Deus, a sua marca sobre mim. Deus Todo-Poderoso, nos dá graça. Continua, Jesus, conduzindo este povo maravilhoso. Continua, Senhor, cuidando deste povo que está no deserto. Pai querido, guarda, Senhor, a todos os que estão aqui, Jesus, buscando a tua presença. Os que não podem participar, Senhor, porque estão em seus lares, alcança, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, o desejo do teu povo, Senhor. Nós te clamamos, pois nós cremos que só o Senhor pode fazer por nós. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.